Vamos lá, pessoal. Essa é a nossa terceira aula intensiva de Direito do Trabalho para a primeira fase da prova da OAB, que acontecerá no próximo dia 17 de outubro. Hoje nós trataremos de um dos temas mais importantes do direito do trabalho, que é a duração do trabalho. É um tema muito cobrado pela banca da FGV. Desde a reforma trabalhista, nós tivemos 5 questões objetivas a respeito de duração do trabalho. Claro que é uma matéria extensa, mas nós vamos aqui focar aquilo que é mais cobrado pela banca. Nós vamos resolver no final desse vídeo essas 5 questões de maneira descomplicada para você poder acertar se cair na sua prova. Então, a partir de agora, nós vamos caminhar juntos sobre a duração do trabalho, que tem grande chance de cair na sua prova. Então, vamos ter atenção com relação ao que diz a CLT e também a nossa Constituição Federal. E esse é um dos grandes motivos que essa matéria é tão importante. Existe uma previsão lá no artigo 7º, inciso 13º da nossa Constituição Federal, então é um direito fundamental de todo trabalhador brasileiro. A jornada de trabalho, ela não pode ultrapassar, em regra, 8 horas diárias e 44 horas semanais, conforme previsto lá no artigo 7º da nossa Constituição e também no artigo 58 da CLT. Vamos ver o que diz o artigo 7º, inciso 13º. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Então, o legislador constituinte ele trouxe uma limitação para a jornada de trabalho em atenção às medidas de higiene, saúde e segurança do trabalho e, ao mesmo tempo, também concedeu aos sindicatos laborais a possibilidade de disciplinar sobre essa matéria em convenção ou acordo coletivo de trabalho. A reforma trabalhista, lá no artigo 611-A da CLT, também inseriu essa previsão como possibilidade de negociação coletiva pactuar a respeito da jornada de trabalho. Então, a reforma trabalhista corroborou isso que a nossa Constituição trouxe. A regra geral no regime de trabalho a tempo parcial, ela é um pouco diferente. E essa matéria ela foi alterada pela reforma trabalhista lá no artigo 58A da CLT. Primeira hipótese: a duração do trabalho ela não pode exceder 30 horas semanais sem a possibilidade de realização de horas extras. Se a duração do trabalho perdurar até 26 horas semanais, é possível que o trabalhador faça até 6 horas extras. Então, em outras palavras, se o trabalhador cumpre uma jornada de trabalho entre 27 horas e 30 horas semanais, ele não pode fazer horas extras. Mas se ele trabalhar até 26 horas semanais, pode fazer até 6 horas extras. Foi uma matéria alterada pela Lei 13.467 de 2017. É importante ter atenção também que o artigo 58, parágrafo 1º da CLT, estabelece a respeito das variações de horário. As variações de horário em cartões de ponto em até 5 minutos na entrada e na saída do trabalho e até o limite de 10 minutos diários não ensejam o pagamento de horas extras. Então, a lei permite que haja essa variação de 5 minutos até 10 minutos diários. Então, esses minutos não são computados na jornada de trabalho do empregado e, como eu disse, não enseja o pagamento de horas extras. Outro ponto muito importante e que foi alterado também pela reforma trabalhista diz respeito ao que nós chamávamos de horas in itinere. As horas in itinere eram uma construção da nossa jurisprudência brasileira, lá na súmula número 90 do TST, que reconhecia o período de deslocamento entre a casa e o trabalho quando havia uma deficiência de transporte público e quando o local de trabalho era em difícil acesso.
Esse período de deslocamento era computado na jornada de trabalho, mas o legislador trabalhista, a partir de 11 de novembro de 2017, que foi quando a reforma trabalhista entrou em vigência, alterou esse entendimento lá no artigo 58, parágrafo 2º. Então, a partir de 11 de novembro de 2017, não se considera como hora extra o tempo gasto pelo empregado para se deslocar entre a sua residência e o local de trabalho, na ida e na volta, por qualquer meio de transporte, ainda que fornecido pelo empregador. Então, o legislador claramente contrariou a redação da súmula 90 do TST. Nesse caso, a gente tem que recorrer às regras de direito intertemporal. A partir da vigência da Lei 13.467 de 2017, que aconteceu em 11 de novembro de 2017, vigora o entendimento previsto no parágrafo 2º do artigo 58 da CLT. Então, não se fala mais em horas in itinere. E isso caiu na prova da OAB, é uma das questões que nós vamos trabalhar no final dessa aula. O tempo à disposição é outro instituto muito importante dentro da matéria de duração do trabalho, previsto lá no início da CLT, no artigo 4º. E o próprio nome já sugere, é quando o empregado está à disposição do empregador, executando ordens ou aguardando ao seu chamado. E esse tempo à disposição, ele é computado na jornada de trabalho do empregado e pode ensejar, sim, o pagamento de horas extras. Alguns exemplos de tempo à disposição: reuniões feitas fora do horário de trabalho, o tempo gasto pelo empregado para troca de uniforme das dependências do empregador e, quando isso for uma obrigação, o tempo despendido pelo empregado da portaria e até o efetivo local de trabalho, e aqui nós estamos falando daquelas grandes empresas, como, por exemplo, os portos, em que o tempo da portaria e até o efetivo local de trabalho é um tempo considerável, que ultrapassa os 10 minutos diários, então isso pode ser, sim, considerado tempo à disposição, e está lá na súmula número 429 do TST. Mas atenção que a reforma trabalhista, que é a Lei 13.467 de 2017, trouxe algumas exceções ao tempo à disposição, ou seja, situações que não configuram tempo à disposição ao empregador, ok? São elas práticas religiosas, descanso, lazer, estudo, alimentação, atividades de relacionamento social, higiene pessoal, troca de roupa ou uniforme, quando não houver obrigatoriedade de realizar a troca na empresa. Aqui, esse inciso 8º está querendo nos dizer aquela situação que o empregado troca de roupa, faz a troca do uniforme na sua residência. Mas quando há obrigação de fazer essa troca no estabelecimento da empresa, pode sim configurar tempo à disposição, mas o legislador trabalhista, com a reforma, estabeleceu essas situações que não caracterizam. Outra informação importante que a gente precisa ter atenção: súmula 429 do TST, como eu disse, com relação ao tempo gasto da portaria e até o efetivo local de trabalho. Vamos ver o que diz o TST. Considera-se à disposição do empregador, na fórmula do artigo 4º da CLT, o tempo necessário ao deslocamento do trabalhador entre a portaria da empresa e o local de trabalho, desde que supere os 10 minutos diários. Esses 10 minutos diários são aqueles que a gente estudou no início dessa aula, são as variações de horário. Passou disso, sim, pode configurar tempo à disposição e ensejar o pagamento de horas extras. O tema da compensação de jornada foi bastante alterado pela reforma trabalhista, inclusive contrariando o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, e a gente precisa ter muita cautela na análise desses dispositivos, principalmente do artigo 59 da CLT, que apresenta uma redação que diverge daquela prevista na súmula do TST. Então, a gente vai precisar recorrer às regras de direito intertemporal, considerando a previsão da CLT válida
a partir da vigência da Lei 13.467, que é a Lei da Reforma Trabalhista, que entrou em vigência dia 11 de novembro de 2017. Dois temas muito importantes a respeito de compensação de jornada: acordo individual de compensação de jornada e banco de horas. A compensação ela ocorre quando um trabalhador trabalha mais em um dia e em outro dia a sua jornada é menor. Então, ele pode trabalhar 10 horas em um dia e no outro trabalhar 6, ou ele pode trabalhar de segunda a sexta em uma jornada superior a 8 horas e não trabalhar ao sábado, desde que não ultrapasse o limite de 44 horas semanais previsto lá na nossa Constituição Federal. O primeiro ponto que a gente vai tratar é sobre o acordo individual para compensação de jornada. Está lá no artigo 59, parágrafo 6º da CLT, alterado pela reforma trabalhista, e o legislador ele conferiu validade para o acordo de compensação estabelecido entre empregado e empregador, desde que a compensação ocorra dentro do mesmo mês. Então, para que esse acordo seja válido, essa compensação de horas tem que ser feita dentro do mesmo mês. Vamos ler o que diz esse parágrafo 6º do artigo 59. A duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas extras em número não excedente de 2 por acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. É lícito o regime de compensação de jornada estabelecido por acordo individual, tácito ou escrito, para compensação no mesmo mês. Se passar desse período de um mês, esse acordo de compensação é descaracterizado, ok? Segundo ponto, acordo de compensação individual para banco de horas. O banco de horas é quando o empregado trabalha mais em um período e essas horas excedentes vão para um banco e ele pode fazer a compensação dessas horas excedentes em outro momento. Se não houver a compensação, o empregador é compelido ao pagamento de horas extras. Com relação ao acordo individual para banco de horas, o legislador da reforma trabalhista alterou o parágrafo 5º do artigo 59, que diz o seguinte: o banco de horas de que trata o parágrafo 2º desse artigo poderá ser pactuado por acordo individual escrito, desde que a compensação ocorra no prazo máximo de 6 meses. Ou seja, aqui, com relação ao banco de horas, o acordo individual ele precisa ser escrito, não pode ser tácito, como ocorre naquela situação anterior, e além disso, a compensação ela tem que ocorrer dentro de 6 meses. Então, o trabalhador que fizer horas extras excedentes à sua jornada de trabalho e não compensar essas horas dentro do prazo de 6 meses, o empregador terá que pagar essas horas como horas extras com o adicional de 50%. A outra modalidade de compensação de jornada é justamente o banco de horas, que é disciplinado nos parágrafos 2º, 3º e 5º da CLT. Em regra, o banco de horas ele é instituído por norma coletiva, por convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho. Quando é feito perante o sindicato da categoria dos trabalhadores, o banco de horas ele pode perdurar pelo máximo de 1 ano. Ou seja, quando é feito em negociação coletiva, sendo o empregador com o sindicato dos trabalhadores, aí acordo coletivo, ou entre sindicato, sindicato da empresa e sindicato dos trabalhadores, o banco de horas pode ter a duração de 1 ano. Mas, como eu disse, se for acordo individual, o prazo de compensação ele tem que ser dentro de 6 meses. Então, nós temos essa diferença de prazo do banco de horas quando é feito por negociação coletiva e quando é feito por acordo individual escrito com o trabalhador. Intervalo intrajornada, grande chance de cair na sua prova. Vamos ter atenção com relação ao artigo 71 da CLT, bastante cobrado nas provas da OAB, e o próprio nome já diz, é um intervalo dentro da jornada de trabalho, também conhecido como descanso e alimentação, ou repouso e alimentação. É aquele momento em que o empregado dá uma pausa no serviço para poder descansar e para poder se alimentar. E está previsto lá no artigo 71 da CLT, ok? E esse período, conforme o parágrafo 2º, não computa no horário de trabalho. Então, quando se computa a jornada de trabalho feita pelo empregado,
esse período do intervalo intrajornada é excluído, beleza? Algumas regrinhas importantes do intervalo intrajornada lá no artigo 71. Primeiro, nas jornadas entre 6 e 8 horas, o intervalo intrajornada ele deve ser de no mínimo 1 hora e de no máximo 2 horas. Se a jornada compreender entre 4 horas e 6 horas, esse intervalo será de 15 minutos. Jornadas inferiores a 4 horas, não há direito ao intervalo intrajornada. A reforma trabalhista trouxe algumas alterações importantes sobre essa matéria que a gente também precisa ter atenção, porque a banca da FGV gosta de cobrar as alterações da reforma trabalhista. Primeiro ponto, lá no parágrafo 4º do artigo 71, diz que a não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo enseja o pagamento do período suprimido. Ou seja, se o empregado ele trabalha durante 8 horas por dia e ele tem só 30 minutos de intervalo intrajornada, em uma ação trabalhista, ele vai pleitear os 30 minutos que estão faltando. Se ele tinha 45 minutos quando deveria ser 1 hora, ele vai pleitear os 15 minutos que estão faltando. Isso altera o entendimento do TST lá na súmula 437, inciso 1º, porque o TST sempre entendeu que a não concessão ou a concessão parcial enseja o pagamento da hora cheia. Então, se o empregado tinha 45 minutos de intervalo intrajornada, o TST entendia que o empregador deveria pagar 1 hora e não só 15 minutos. Mas o legislador da reforma trabalhista veio e alterou esse parágrafo 4º, passando a constar que só pode pleitear os minutos ou o período que foi suprimido, ok? Outro ponto interessante é que esse mesmo legislador da reforma trabalhista estabeleceu lá no artigo 611-A, inciso 3º da CLT, que a negociação coletiva pode disciplinar sobre a matéria. E é possível que acordo coletivo de trabalho e convenção coletiva de trabalho reduzam o intervalo intrajornada previsto na lei, desde que respeite o mínimo de 30 minutos. Então, a norma coletiva pode estabelecer o intervalo intrajornada de 30 minutos, sem que isso seja considerado ilegal, porque esse artigo 611-A da CLT traz a possibilidade de o negociado prevalecer sobre o legislado. Outra alteração muito importante trazida pela reforma trabalhista é que essa parcela do período suprimido, caso seja pleiteada em uma ação trabalhista, ela tem natureza indenizatória, então ela não vai repercutir nas demais verbas trabalhistas. Em outras palavras, não há os reflexos da parcela, porque o parágrafo 4º estabelece que a natureza será indenizatória. Muita atenção com relação a isso, porque isso pode cair na sua prova. Outro intervalo tão importante quanto o intervalo intrajornada, que são medidas de saúde, segurança e higiene no trabalho, é o intervalo interjornada, previsto lá no nosso artigo 66 da CLT. E, como o próprio prefixo diz, é um intervalo entre as jornadas de trabalho, entre uma jornada de trabalho e o início da outra jornada de trabalho. Qual é a regra geral? Que entre as duas jornadas deve haver um intervalo de no mínimo 11 horas. Então, quando encerra uma jornada na quarta-feira, para iniciar a próxima jornada na quinta-feira, tem que ter um intervalo de descanso de 11 horas. Se não tivesse intervalo, o empregador deverá pagar horas extras. Para o empregado rural, a regra é a mesma, assegurado lá no artigo 5º da Lei 5889 de 1973. Como eu disse, ao longo dessa aula, caso o empregador descumpra as normas de duração do trabalho, será compelido ao pagamento das horas extras, também conhecidas como horas extraordinárias ou horas suplementares.
estão previstas lá nos artigos 58 e 58A da CLT, além do artigo 7º, inciso 13º da nossa Constituição Federal. Então, é um direito fundamental do trabalhador que compõe as normas de saúde, segurança e higiene no trabalho. Lembrando que, caso o empregado tenha direito ao recebimento de horas extras, deverá recebê-las com o adicional de 50% sobre o valor da hora normal. Esse adicional é constitucional e é, no mínimo, 50%. A norma coletiva pode prever percentual maior, 60%, 70%, 100%, mas não pode nunca estabelecer um percentual menor do que 50%, justamente porque é um direito fundamental previsto na Carta Magna. Além disso, as horas extras pagas com habitualidade, feitas e pagas com habitualidade, elas integram a remuneração do trabalhador e refletem nas demais verbas trabalhistas. Essa é a inteligência da súmula 379 do Tribunal Superior do Trabalho, além do artigo 59 da CLT. E agora, vista a parte teórica, a gente vai entrar nas questões sobre essa matéria e vocês vão perceber por que é tão importante ter atenção quanto aos artigos citados nessa aula. Vamos lá, primeira questão envolvendo tempo à disposição, questão de número 74 do exame de ordem 25. Vamos ler a questão. Lúcio foi dispensado do emprego no qual trabalhou de 17 de novembro de 2017, ou seja, após a reforma trabalhista, a 20 de março de 2018 por seu empregador. Na sociedade empresária em que trabalhou, Lúcio batia o cartão de ponto apenas no início e no fim da jornada efetiva de trabalho, sem considerar o tempo de café da manhã, 1. Troca de uniforme, 2. Que consistia em vestir um jaleco branco e tênis comum que ficavam na posse do empregado, e o tempo em que jogava ping-pong até após almoçar, já que o fazia em 15 minutos e poderia ficar jogando até o término do intervalo integral. Então, o enunciado trouxe 3 situações: café da manhã, troca de uniforme que ficava na posse do empregado e tempo que ele jogava ping-pong. Você foi procurado por Lúcio para, como advogado, ingressar com ação pleiteando horas extras pelo tempo indicado no enunciado, não constante nos controles de horário. Sobre o caso, à luz da CLT, assinale a alternativa correta. Na aula de hoje, nós tratamos do tempo à disposição lá no artigo 4º da CLT e também já sabemos que a reforma trabalhista trouxe exceções que não configuram tempo à disposição. Nessas exceções estão a alimentação, que se enquadra dentro do café da manhã, troca de uniforme, quando não há obrigatoriedade de ser trocado no estabelecimento do empregador, o que é o caso aqui, porque o uniforme ficava na posse do empregado, então ele podia fazer essa troca na residência dele, e o tempo que ele jogava ping-pong constitui momento de lazer. Então, a alimentação, troca de uniforme e lazer não configuram tempo à disposição. Nesse caso aqui, à luz do artigo 4º da CLT, Lúcio não faz jus às horas extras. Vamos ver qual é a alternativa correta. Alternativa A: Lúcio não faz jus às horas extras pelas atividades indicadas, pois as mesmas não constituem tempo à disposição do empregador. A alternativa correta é a letra A, sem mistério, basta conhecer o artigo 4º da CLT. Outra questão envolvendo tempo à disposição e as exceções do artigo 4º da CLT, incluídas pela reforma trabalhista, então a gente já pode ter uma bela noção que a banca da FGV gosta da reforma trabalhista. Vamos lá, questão número 73 do exame de ordem número 27. Renato trabalha na empresa Ramos Santos Limitada, exercendo a função de técnico de manutenção. De segunda a sexta-feira, ele trabalha das 8 às 17 horas, com 1 hora de almoço, e ao sábado das 8 às 12 horas, sem intervalo. Ocorre que, por reivindicação de alguns funcionários, a empresa instituiu um culto ecumênico toda sexta-feira,
ao final do expediente, cujo comparecimento é facultativo, ou seja, o empregado não é obrigado a comparecer. O culto ocorre das 17 às 18 horas, então é 1 hora de culto, e Renato passou a frequentá-lo. Diante dessa situação, na hipótese de você ser procurado como advogado em consulta formulada por Renato sobre a jornada extraordinária, considerando o enunciado e a legislação trabalhista em vigor, assinale a alternativa correta, mesma, mesmo raciocínio da questão anterior com relação ao tempo à disposição. Lá no artigo 4º, uma das exceções diz respeito ao tempo destinado a cultos e à religião, que não configuram tempo à disposição, então não faz jus às horas extras. Vamos localizar qual é a alternativa correta. Alternativa A, Renato não faz jus a qualquer valor de horas extras. Essa é exatamente a alternativa correta. Vamos lá, questão de intervalo intrajornada cobrada no exame de ordem número 25, questão 75. Jorge trabalhou para a Sapataria Bico Fino Limitada de 16/11/2017 a 20/3/2018, ou seja, depois da reforma trabalhista, que é de 11 de novembro de 2017. Atenção com relação às datas. Na ocasião, realizava jornada das 9 às 18 horas, com 15 minutos de intervalo. Então, ele tinha uma jornada de mais de 8 horas diárias e dispunha só de 15 minutos de intervalo entre a jornada. A gente já sabe que, por lei, para essa jornada, o mínimo é de 1 hora e até 2 horas, perdão. Ao ser dispensado, ajuizou reclamação trabalhista, reclamando o pagamento de 1 hora integral pela ausência do intervalo, além dos reflexos disso nas demais parcelas intercorrentes do contrato de trabalho. Diante disso, e considerando o texto da CLT, assinale a alternativa correta. Pessoal, nós vimos na aula teórica que intervalo intrajornada depois da reforma trabalhista, conforme previsto lá no artigo 71 da CLT, o empregado passa a ter direito a reclamar o período suprimido e não a hora cheia. O pedido de hora cheia é com relação aos contratos de trabalho antes da reforma trabalhista. Após a reforma, vigora o entendimento da reforma trabalhista. Beleza? Então, aqui, na verdade, ele teria que pleitear 45 minutos de intervalo entre a jornada e não 1 hora. Vamos localizar qual é a alternativa correta. Alternativa A. Jorge faz jus a 45 minutos acrescidos de 50%, porém sem os reflexos, dada a natureza jurídica indenizatória da parcela. Correto, pessoal. Está lá no artigo 71. A reforma trabalhista estabeleceu que o intervalo intrajornada possui natureza indenizatória e é possível pleitear somente o período suprimido, que neste caso aqui é de 45 minutos. A alternativa A é a resposta correta. Questão número 73 do 26º exame de ordem. Questão sobre acordo de compensação individual de horas, que nós aprendemos aqui na aula teórica. Vamos lá. Felisberto foi contratado como técnico pela Sociedade Empresária Montagens Rápidas Limitada em janeiro de 2018, recebendo salário correspondente ao mínimo legal. Ele não está muito satisfeito, mas espera no futuro galgar degraus dentro da empresa. O empregado em questão trabalha na seguinte jornada: de segunda a sexta-feira, das 10 às 19h48, com intervalo de 1 hora para refeição, tendo assinado acordo particular por ocasião da demissão para não trabalhar aos sábados e trabalhar mais 48 minutos de segunda a sexta-feira. É uma situação igual eu expliquei lá na parte de acordo de compensação. É muito comum em determinados segmentos que faça esse acordo para o trabalhador trabalhar mais de segunda a sexta e folgar no sábado e domingo. É exatamente essa situação. Com base na situação retratada aí na lei, considerando que a norma coletiva da categoria de Felisberto é silente a respeito, assinale a alternativa correta. Bom, a norma coletiva é silente a respeito da compensação de jornada,
Mas o enunciado nos trouxe a situação que a compensação ela ocorria na mesma semana. Ele trabalhava de segunda a sexta, trabalhava além das 8 horas diárias, trabalhava 48 minutos a mais, mas ele não trabalhava aos sábados. Então a compensação ela ocorria na mesma semana. E a gente sabe, a gente estudou que é possível o acordo de compensação individual de jornada quando ela ocorre no mesmo mês. Está lá no artigo 59, parágrafo 6º da CLT, nenhum problema com relação ao que foi tratado aqui. Então, vamos localizar qual é a alternativa correta. Vamos lá na letra D. A situação não gera direito a hora extras, porque é possível estipular compensação semanal de horas, inclusive por acordo particular, como foi o caso. Essa é a alternativa correta. Questão número 72 do 29º exame de ordem é uma questão sobre o que a gente chamava de horas em itinerário, mas pedindo o entendimento atual previsto lá no artigo 58 da CLT, introduzido pela reforma trabalhista. Fábio trabalha em uma mineradora como auxiliar administrativo. A sociedade empresária espontaneamente, sem qualquer previsão e norma coletiva, fornece ônibus para o deslocamento dos funcionários para o trabalho, já que ela se situa em local cujo transporte público modal passa apenas em alguns horários de forma regular, porém insuficiente para a demanda. Essas informações podem causar uma certa confusão, porque o entendimento do TST lá na súmula 90, antes da reforma trabalhista, era que essa situação configurava horas em itinerário e configurava, portanto, horas extras, era considerado tempo à disposição. Mas, como eu disse, esse entendimento foi extinto pela reforma. Vamos continuar o enunciado. O fornecimento de transporte pela empresa é gratuito e Fábio despende cerca de 1 hora para ir e 1 hora para voltar do trabalho. Além do tempo de deslocamento, Fábio trabalha uma jornada de 8 horas, com 1 hora de pausa para repouso e alimentação, nenhum problema com relação à jornada. Insatisfeito, ele procura você como advogado, a fim de saber se ele possui algum direito para reclamar. E aqui vem a informação mais importante dessa questão. Considerando que Fábio foi contratado em dezembro de 2017, ou seja, ele foi contratado depois da reforma trabalhista e pelas regras de direito intertemporal, nós sabemos que após 11 de novembro de 2017, aplicam-se todas as disposições da reforma trabalhista, ok? Então, para responder essa questão, nós temos que recorrer ao artigo 58, parágrafo 2º da CLT, que diz que não se considera como hora extra o tempo gasto pelo empregado para se deslocar entre a sua residência e o local de trabalho na ida e na volta por qualquer meio de transporte, ainda que fornecido pelo empregador, como eu disse, contraria a súmula 90 do TST. Vamos lá na alternativa letra D. Fábio não faz jus à hora extra porque o tempo de transporte não é considerado tempo à disposição do empregador. A alternativa correta, de acordo com a nova previsão do parágrafo 2º do artigo 58 da CLT, alterado pela reforma trabalhista, questão pegadinha por causa da súmula 90 do TST.